Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. Eu sou o Dr. Maurício Calderon e neste novo vídeo vou falar um pouco para vocês sobre o tratamento cirúrgico da varicocele, suas indicações, os tipos de cirurgia e as principais complicações. Em um vídeo anterior eu já expliquei para vocês o que é a varicocele e como é que ela se forma. Então, se você ainda não viu esse vídeo, recomendo que você pause aqui, vá lá, veja o outro vídeo, porque esse aqui é um vídeo de complementação daquele outro. Então, bora para a explicação depois da vinheta! Roda! Bom pessoal, inicialmente eu gostaria de pedir para você já deixar aqui embaixo o seu like. Se você ainda não deixou, inscreva no canal e já ative o sininho para notificação dos próximos vídeos. Combinado? Muito obrigado! Bom, vou falar um pouco então inicialmente das indicações cirúrgicas para a varicocele. Nós podemos dividir ela em três principais indicações: as indicações absolutas, indicações relativas e as indicações menores. Começando com as indicações absolutas, temos a principal, a hipotrofia do testículo do lado acometido pela varicocele, ou seja, é uma diminuição ou um não desenvolvimento testicular adequado, em relação ao outro. Quando no ultrassom a gente percebe que tem pelo menos 20% de variação do tamanho do testículo em relação ao outro, isso é muito para o organismo. Isso é uma indicação absoluta de realizar o procedimento para o tratamento da varicocele. Uma outra indicação é quando a gente tem alterações no espermograma. Então, geralmente aí em adolescentes maiores, que a gente acaba solicitando para ver se tem algum tipo de alteração na contagem de espermatozoides, na formação dos espermatozoides. Se ele tiver algum tipo de alteração, é sugestivo da gente também corrigir a varicocele para evitar maiores perdas ou maiores lesões nesse testículo. Outra indicação é quando a gente tem varicocele bilateral, ou seja, nos dois ovinhos. Então isso aí também indica para a gente fazer a correção dessa varicocele, lembrando sempre que tem que investigar o porquê que teria alguma causa por trás dessa varicocele. E por último, e não menos importante, é quando os pacientes têm sintomas exacerbados, seja de sensação de dor, de peso, uma dilatação muito grande das veias testiculares. Isso também ajuda a gente indicar procedimento para a correção da varicocele. Segundo tópico são das indicações relativas. Quando nós temos as varicoceles acentuadas grau 2 ao grau 3, é uma indicação relativa de a gente fazer o procedimento, principalmente se a gente percebe que tem um testículo que está com uma consistência mais amolecida em relação ao outro testículo que está normal. Tá? Isso pode acarretar alguma alteração, principalmente futura, então, e a gente indica de fazer esse tipo de correção. Se o paciente apresenta sintomas leves, mas que está incomodado com isso, ou até mesmo se o paciente começa a apresentar algum tipo de alteração hormonal decorrente da varicocele. Terceiro tópico de indicação são as indicações menores, que seriam mais o aspecto estético. Se você tem uma grande dilatação em grande enovelado na região testicular que dá alguma sensação esquisita ou que esteticamente fica feio, a gente pode também estar indicando de fazer a correção por causa disso. Tá? Então seriam esses três tópicos maiores, as indicações que são absolutas, relativas, indicações menores para fazer o tratamento da varicocele. Dentro da cirurgia pediátrica, o principal foco dos pacientes são os adolescentes, que é a maior parte deles. A maior parte de indicação cirúrgica nesses casos são as alterações de volume testicular. Então, quando a gente começa a pegar na fase puerperal, na puberal do desenvolvimento das crianças, da adolescência, começa a ter alteração dos volumes dos testículos, aí a gente acaba indicando de fazer a cirurgia. E quando a gente considera que a varicocele ela causa alterações permanentes no testículo, que causam lesões que podem acarretar para a vida toda, aí que a gente se preocupa mais. E aí a gente chega ao ponto de que o melhor momento para tratar esses pacientes seria na fase pré-puberal, então antes deles entrarem na fase do estirão. Vamos agora falar um pouco sobre o tratamento da varicocele propriamente dito. A base do tratamento da varicocele é tratar as veias testiculares, seja por métodos que empregam a oclusão dessas veias, o fechamento por dentro dessas veias, ou sejam pela ligadura, ou quando a gente amarra propriamente dito as veias do testículo. Elas podem ser por técnicas abertas ou laparoscópicas, sejam elas amarrando em bloco ou por abordagem microcirúrgica.
Eu vou explicar para vocês cada uma delas, ok? Bom, quando a gente tem a abordagem inguinal, uma abordagem aberta, a gente faz pela região da virilha. É o que a gente chama de técnica de Ivanisevic, na qual a gente separa as veias do testículo e começa a amarrar elas umas a uma. Ela tem bons resultados, em torno de 85% apresentam bons resultados, dependendo de onde que a gente estuda na literatura médica, e com uma taxa de complicação, que a principal é a hidrocele, em torno de 15%. A abordagem subinguinal, ou abordagem microcirúrgica, a gente vai fazer uma incisão na transição da região inguinal para a região escrotal. É utilizado microscópios para fazer justamente a ligadura individual de cada uma dessas veias. É uma técnica mais trabalhosa, mas muitos médicos relatam que apresentam melhores resultados com ela, com taxas de complicações de hidrocele também menores em relação à técnica descrita anteriormente. E por último, nós temos o que nós chamamos de técnica de Palomo, que pode ser feita aberta, que a gente chama de suprainguinal, ou por via laparoscópica, que particularmente eu acho ela melhor pelo fato de ser minimamente invasiva e possibilitar o retorno mais rápido dos pacientes às suas atividades habituais. Ela tem taxas excelentes na literatura médica de cura em torno de 98% e taxas de complicação de hidrocele em torno de aproximadamente uns 12%. Então, assim, a gente tem 3 tipos de abordagem que podem ser utilizados. Cabe a vocês discutirem com os seus médicos o que achariam cada um melhor para poder estar fazendo. Para fechar nosso tópico, pessoal, vou falar um pouco de complicações da varicocele. A principal complicação que temos é a formação da hidrocele. A hidrocele nada mais é do que a formação de líquido na bolsa testicular. Ela pode ser um pouco, médio ou em grande quantidade após a cirurgia. Não tem como a gente saber como cada um vai evoluir. O principal é que no tratamento dessa complicação da varicocele, é que no primeiro ano nós devemos aguardar um pouco para ver como é que ela vai evoluir, que na sua maioria resolve espontaneamente. O próprio organismo consegue dar conta do recado e fazer com que isso regrida. Eventualmente, se não conseguir regredir após esse acompanhamento, pode ser feito algumas técnicas, como uma punção da hidrocele para esvaziar esse líquido e ver como o paciente evolui, ou até mesmo, nos casos refratários, fazer um novo procedimento cirúrgico para poder tratar definitivamente essa varicocele. Outra complicação da cirurgia é a recorrência da varicocele. Muitas vezes a gente opera e não consegue fazer o tratamento definitivo e ela volta depois de um tempo. Quando isso ocorre, muitas vezes a gente abre mão e lança de opção terapêutica ou a esclerose ou a embolização desses vasos. Geralmente isso é feito com técnicas de radiologia intervencionista, que são um pouco mais complicadas de serem realizados e se é feito com um médico especialista. Bom, pessoal, isso que eu tinha para passar para vocês no vídeo de hoje. Peço para você deixar o seu like, já se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações. Vamos deixar aqui abaixo também para você deixar os seus comentários, se já foi feita a cirurgia, se não foi, se deu certo, se não deu. Cada um conta a sua experiência, ver como é que foi. Isso aí ajuda muitos outros que estão vendo os vídeos e comentando aqui no canal. Combinado, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.